A paz, amados. Hoje eu quero ler com vocês o capítulo 24 de Mateus, que está aqui nas Escrituras Sagradas, no livro das Escrituras Sagradas. Vamos ler o capítulo todo junto. Quando Yahushua ia a sair do recinto do templo, vieram os discípulos que queriam chamar-lhe a atenção para toda aquela construção. Porém, disse-lhes: todo esse edifício será deitado abaixo, e não ficará pedra sobre pedra. E quando é que vai acontecer semelhantes coisas? Quiseram saber os discípulos mais tarde. Estando ele sentado na encosta do Monte das Oliveiras, que acontecimentos anunciarão o teu regresso e o fim do mundo? Perguntou ele os discípulos, né? Ao que Yahushua respondeu: não deixe que vos engane, porque muitos virão dizendo que são Mehushihai. Vocês conhecem Mehushihai como Cristo. E levarão bastante gente atrás de si. Quando ouvirem falar de guerras que começam, isso não será ainda sinal do meu regresso. As guerras virão, mas ainda não é o fim. As nações e os povos da terra levantarão-se uma contra as outras, e haverá fomes e terremotos em muitos lugares. Mas tudo isso será apenas o começo de horrores que hão de vir. Então vocês serão torturados, mortos e odiados por todo o mundo, por eles serem meus, por causa do meu nome. E muitos voltarão para o pecado, e trair-se-ão e odiar-se-ão uns aos outros. E aparecerão falsos profetas, que arrastarão muitos para o erro. O pecado andará solto por toda parte, e o amor de muitos esfriará. Mas quem resistir até o fim será salvo. As boas novas do reino serão pregadas no mundo inteiro, para que todas as nações a ouçam, e então virá o fim. Portanto, quando virem a abominação desoladora de que o profeta Daniel, que é conhecido como Daniel, falou, instalada no lugar sagrado, quem ler isso, que preste muita atenção. Então aqueles que estiveram na Yahudá, que fujam para as montanhas. Aquele que estiverem nos terraços, não entre sequer em casa, para preparar a bagagem antes de partir. Aqueles que estiverem no campo, não voltem a casa para ir buscar roupas. E ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orem para que a vossa fuga não seja no inverno, nem em um sábado, porque haverá perseguição tal como nunca jamais viu em toda a sua história. Nem nunca mais tornará a haver coisa igual. Se aqueles dias até não forem encurtados, toda a humanidade se perderá, mas serão encurtados por causa do povo escolhido de Yahu. Então, se alguém vos disser, Mehushihai apareceu ali, Mehushihai é Cristo, né? Vocês conhecem como Cristo. Ou está ali, naquela vila, não acreditem. Porque se levantarão falsos Mehushihai e falsos pregadores. Farão milagres espantosos, de tal modo que, se fosse possível, os próprios escolhidos de Yahu seriam enganados. Não se esqueçam do meu aviso. Portanto, se alguém vos disser que Mehushihai voltou e está no deserto, não se deem ao trabalho de ir ver, ou que ele está escondido em determinado lugar. Não creiam em tal. Porque assim como o relâmpago brilha no Shual Mayal, que vocês conhecem como céu, do nascente ao poente, assim será a minha vinda. Quando eu, o Filho do Homem, voltar, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Logo depois da aflição que naqueles dias haverá, o sol ficará escuro, a lua negra, as estrelas cairão do Shual Mayal, e as forças que suportam o universo serão sacudidas. Por fim, aparecerá no Shual Mayal
o sinal da minha vinda, e haverá grande choro em toda a terra, e as nações do mundo ver-me-ão chegar no meio de nuvens do Shual Maial, com poder e grande rodaial. Glória, que vocês conhecem, rodaial. E enviarei os meus querubins, com forte toque de clarim, se ajuntarão os meus escolhidos, dos pontos mais distantes da terra e do Shual Maial. Aprendo agora uma lição com a figueira. Quando o ramo está tenro e as folhas começam a romper, sabem que o varão está perto. Assim, quando virem todas essas coisas começarem a acontecer, fiquem certos de que a minha vinda está muito próxima. Verdadeiramente, essa geração não passará antes que essas coisas aconteçam. Certamente essa geração não passará antes que essas coisas aconteçam. Que geração é essa que ele está falando? É essa geração que está vendo essas coisas. É a nossa geração. O Shual Maial e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Contudo, ninguém sabe o dia e a hora em que o fim virá. Nem mesmo os querubim, nem mesmo sequer o filho de Yahu. Só o Pai sabe. Ele fala dia e hora. O mundo viverá despreocupado em banquetes, festas e casamentos, como sucedia no tempo de Enoque, que é o Noé. Antes de aparecer de repente aquela grande cheia, o povo não queria acreditar no que estava acontecendo, até que veio a cheia e o levou a todos. Assim também será a minha vinda. 2 homens estarão a trabalhar juntos no campo, um será levado e ficará o outro. 2 mulheres estarão ocupadas no seu trabalho caseiro, uma será levada e ficará a outra. Portanto, estejam preparados, porque não sabe quando vem o vosso Morruiquil. Saibam isso. Um homem que sabe exatamente quando o ladrão vem ficará alerto e não permitirá que a casa seja assaltada. Assim vocês também devem estar prontos em todo o tempo, porque o Filho do Homem virá quando menos o esperarem. És trabalhador sábio e leal, o seu Morruiquil. Confiei-te a administração da minha casa, a alimentação dos meus filhos dia após dia. Portanto, abençoado será, se quando eu voltar, te encontrar a fazer sempre lealmente o seu trabalho. Tais trabalhadores lhe porei sobre o que tenho. Mas se fores maus e disseres contigo próprio que o Morruiquil não há de voltar tão depressa, e começares a maltratar os teus companheiros, fazendo uma vida de luxo e libertina, o teu Morruiquil, quando chegar sem aviso e sem que os esperes, castigar-te-á severamente e te dará a condenação, onde haverá choro, lamentos e desespero. Isso é Mateus 24. O nome dele correto é Manialro. Então veja bem, o que a palavra fala, né? Você está ciente das coisas? Você está ciente que nós estamos no finalzinho? Que a qualquer momento ele pode chegar? Não é a qualquer momento, né? Mas você tem que estar preparado, porque se ele voltasse agora, 1 segundo. Então, vocês têm que estar atentos. Vocês estão sabendo disso, que vocês vão ser perseguidos, que vocês vão ter que correr, que se você estivesse na sua laje lavando roupa, se você estiver no campo colhendo, dali você parte, você não nem voltar. Essa é a palavra do Salvador, do Messias. Ele fala: onde você estiver, não olha para trás, fuja, que você vai ser perseguido de todas as nações, por causa dele, por causa do nome dele. Aí eu quero chegar numa coisa, né? Como todas as nações vão perseguir o nome de Jesus Cristo, né? Se a gente sabe, né? Quem lê as Escrituras, quem conhece a palavra do Criador, sabe que o anticristo é um papa, é o 8º rei. Nós estamos no 7º. O próximo rei, o próximo papa é o 8º rei. Assim que ele surgir, você deve ficar atento, porque na verdade a palavra diz que seriam 7 anos
esse último período, né? Seria a última semana, que seriam divididos em dois tempos. O primeiro tempo, onde o Desolador, ou o Anticristo, ele apareceria como uma imagem de bonzinho, né? E aí ia resolver a situação do mundo, ia ser adorado, e todo mundo ia gostar dele, e todo mundo ia achar maravilha. Aí fechou esse período de 3 anos e meio, ele se mostra quem ele é. Aí começa o inferno, começa a perseguição, a grande tribulação. E quem será perseguido? Será perseguido os verdadeiros adoradores, aqueles que conhecem o Pai, aqueles que conhecem o nome dele, aqueles que querem honrar o nome dele, aqueles que não andam segundo a vontade da carne, sob entendimento de homens, mas andam sob a direção do Espírito de Yahu, Oruca. Então, eu tô lendo essa passagem para vocês, porque eu quero saber se vocês estão atentos, né? Eu queria estar abrindo os olhos de vocês, porque é o tempo de estar alerta, de estar se preparando, tirando todo o embaraço que tem no mundo, entendeu? Pronto para poder escapar das mãos do Desolador, do iníquo, porque em breve ele aparecerá. É claro, para mim, eu tenho convicção comigo, que até 2022 o arrebatamento é feito. Só que eu creio que esse ano começa a última semana, os últimos 7 anos da humanidade. Eu creio que a partir de 2015. Então o que acontece? Possivelmente podemos haver um arrebatamento em torno de 2018, no segundo semestre de 2018, no início do segundo semestre de 2018. Se não for nesse período de 2018 até 2022, o arrebatamento ocorre. E antes disso, vai haver uma perseguição implacável contra todos os seguidores verdadeiros do Criador, do Salvador, do Yahushua. E eu falo Yahushua e Yahu, porque é o nome deles, né? Porque também só de eu pensar, de eu imaginar, de eu olhar pelo bom senso, pela estrutura que rege o mundo, nós sabemos que Jesus Cristo não vai ser perseguido nunca. Eu tenho falado nos meus vídeos que ele é o perseguidor, o cristianismo é o perseguidor, porque o cristianismo é de Roma, o cristianismo é do Papa, o anticristo sai de lá. A igreja católica é a grande prostituta, ela está sentada sobre uma cidade de 7 colinas. Quem que é a cidade de 7 colinas? É Roma, né? É o 8º rei, o 8º Papa. Então tudo encaixa, tudo se volta para Roma, para o Papa, o anti-Messias, né? Aqueles que vão perseguir, né? E está tudo se estruturando para isso. Então eu creio piamente que o cristianismo vai perseguir os verdadeiros adoradores, aqueles que honram o nome do Pai, que honram o nome do Filho, que não anda segundo a vontade, nem entendimento de homens, que não anda seguindo homens, mas segue a palavra, né? Que o Espírito do Criador é que guia eles, né? Ele não é guiado por ondas, né? Por aquilo que um diz, né? Ele não tá, a confiança dele não está em sistema, não está em homens, mas está no Criador, né? Aquele que entende a palavra, né? Aquele que anda praticando o amor, né? Que anda anunciando a mensagem verdadeira, não por negócio, mas por amor, né? Tudo façais por amor. O amor não busca seus próprios interesses, não é verdade? Então eu creio nisso, eu creio na palavra do amor, na doutrina do amor. E se eu estou aqui, né, me desgastando para anunciar uma palavra onde todo mundo, né, a grande massa, a grande população é contra. Se eu estou aqui é por amor primeiro a Yahu, ao Criador, e por amor a você, né, tentando ver se você consegue captar, se o Espírito do Criador ministra, se ele tem a misericórdia da sua vista, porque a minha missão é essa. Ai de mim se não fizer. Então eu venho aqui para anunciar aquilo que eu tenho que ensinar, que é a obrigação minha de falar. Então não vai ser homens, não vai ser na estrutura nenhuma que vai me interromper, né? Que vai fechar minha boca. Quem vai fechar minha boca, se tiver que fechar minha boca, vai ser o Criador, né?
vai ser o Criador do universo, que se um dia eu tiver que parar, se acontecer alguma coisa, isso vai ser determinado por Ele, não vai ser determinado por pessoas, não vai ser por pressão, não vai ser por opressão, não vai ser por chantagem, não vai ser por conversa fiada, não vai ser por perseguição. Perseguição, vai perseguir. Eu sei que eu vou ser perseguido, eu tenho consciência disso. Então eu vivo tranquilamente e estou me preparando para isso, porque eu sei que os tempos vai ser vir de perseguição. Eu já sou perseguido, né? Eu sou perseguido pela fichinha aí, por aqueles que se intitulam teólogos, para aqueles que se intitulam pastores, para aqueles que se intitulam mestre da lei, para aqueles que acham que entende do Criador, né? Porque o negócio deles rui, né? Se a verdade, se essa verdade ela se espalhar, a verdade, o povo se espalhar, rui o negócio deles. Então eles hoje me perseguem, mas quem são eles? São pequenininhos daqueles que vão me perseguir ainda. A estrutura que vai me perseguir é a estrutura mais poderosa do mundo, a estrutura que tem 70% do dinheiro mundial, a estrutura lá papal, a estrutura dos maiores governos do mundo, elas que vão me perseguir, elas que tomam conta de mim na internet, elas já sabem de tudo, elas já me sondam de pra lá e pra cá, eu sei de tudo. Eu estou sabendo de tudo, eu não estou fazendo coisa inconsciente, não. Eu sei que eu vou sofrer por essa palavra, eu sei que eu vou sofrer por anunciar essas boas novas, por anunciar o nome dele, o verdadeiro nome dele. Tanto é que o Papa não aceita isso, né? Ele aceita Cristo, ele aceita Jesus, mas Ialro, fala Ialro perto do Papa para você ver. Né? Vai lá e fala com ele, Ialro. Ele manda te prender, te excomunga, né? Como que eles faziam antigamente, né? Se você não aceitava, lá ele não precisava de nada, não. Você está excomungado. Né? Você é herege. Então manda lá, vai botar fogo no você, você vai botar fogo no você lá, vamos crucificar você, vão bater no você, ralar você pela rua toda aí, ó, enquanto não ralar. Então se você não for a favor deles, se você não andar na visão deles, eles faziam isso, e isso é que é o cristianismo, né? Hoje eles não fazem isso por causa da estrutura do mundo, entendeu? Mas a vontade deles é essa, só que isso vai vir, eles querem montar esse governo onde tem a nova ordem mundial, porque eles vão determinar, vai ser só uma religião, um só governo, e você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Então, como nós não vamos fazer, não vamos submeter a homens, né, a doutrina de homens ou a mandamento de homens, que, como Paulo disse ao Sinédrio, não sei, alguém lá, ele falou assim, aprova a mim obedecer a homens ou ao Criador do universo, né? Então eu digo a mesma coisa, eu vou obedecer ao Criador do universo, eu não vou obedecer a homem, não vou obedecer a estrutura nenhuma. Eu tenho consciência disso, e tenho consciência que eu vou ser perseguido. Tenho consciência que eu vou ser perseguido por causa desse nome. Eu tenho consciência que eu vou ser perseguido por ser discípulo de Yahushua. Então eu quero saber se você tem essa consciência. Eu quero saber se você tem a consciência que você vai ser perseguido, né? Que se você está agradando a homens ou se você está agradando ao Criador, né? Que você sabe que o tempo é esse, que o tempo está aproximando, que o tempo vem, que é hora de você tomar uma decisão, de você se fechar, você e o Criador, né? Esquecer toda a estrutura do mundo, né? E ler a palavra e ver e analisar bem as coisas, né? E ver assim, a quem eu estou agradando? Eu estou agradando a mim ou estou agradando ao Criador do universo? Então essa é a hora de você colocar a cabecinha no travesseiro e começar a meditar à noite. A quem eu agrado? Eu agrado a mim? Porque na verdade você não precisa você não precisa nem agradar a esses enganadores aí, não. Esses enganadores, esses mercenários, esses falsos, né, que usam da palavra por negócio, para dinheiro, para amontoar riquezas. Você não precisa nem agradar eles, não. Só se agradar você mesmo, a sua vida, aquilo que você entende, né? Para o Criador basta você agradar a Ele. Se você agradou ao Satanás, se você agradou ao sistema, se você agradou a você, não interessa para Ele. Ele quer você dependente dEle, ligado a Ele, sintonizado a Ele, andando guiado pelo Espírito. Se você está andando para ali, se o Espírito te mandou verter, você verte. Você tem que estar sintonizado, entendeu? E não ter medo de nada. Se tem uma montanha na sua frente, você tem que crer que você vai superar ela. Se tem um gigante, você tem que crer que o gigante, que quem está com você é maior do que aquele gigante. E não se assustar e voltar para trás, não. É encarar os obstáculos, porque
O seu refúgio chama-se Yahushua, o Salvador, o Messias, o Mehushihai. Louvado seja o teu nome, Yahushua. A paz a todos. Que vocês possam estar meditando nessa palavra. Leia Mateus 24 novamente e vê direitinho. Olha bem o que fala. E vê se você está se preparado para isso. Se você está se preparando para isso. A paz do Criador sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Aminal.